E nesse vídeo você vai aprender como funciona uma corretora de sintéticos. Eu não vou te ensinar como você vai utilizar no dia a dia, se você compra, se você vende um ativo sintético. Vou te ensinar um mecanismo por trás de tudo isso que faz funcionar esse tipo de corretora. Meu nome é Caio Garés, se você gostar desse tipo de conteúdo, faça com meus queridos 2.733 inscritos e considere se inscrever nesse canal, apertando o botãozinho que se encontra aqui embaixo e também deixando seu like. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é ativo sintético. E aí eu trouxe o Neymar como exemplo. O Neymar é uma pessoa física, um rapaz que joga pela esquerda e que chuta com a perna direita, dribla e faz o acontecer. Mas nós não podemos comprar o Neymar. Podemos comprar o Neymar, se nós fôssemos times, compraríamos o Neymar e ele jogaria para nós. Mas nós podemos negociar o preço dele. De que forma? Através de um joguinho. Eu trouxe aqui um joguinho. Você pode comprar um Neymar. O Neymar parece com o Neymar? Talvez pareça com o Neymar. Olha aqui, ó, bem bonitinho lá no FIFA. Aí mostra aqui as qualidades dele e tudo mais. Então é um ativo lastreado em um ativo real. Existe o Neymar real e existe o Neymar do joguinho. Você pode comprar esse Neymar do joguinho, mas ele não tem nada a ver com o Neymar real. Você não tem nenhum tipo de vínculo com ele. Você apenas está negociando o preço dele. Então, se lá no final do ano o Neymar baixar de valor ou o Neymar se machucar, no jogo vai acontecer a mesma coisa. Ele vai cair o preço dele, ele vai ficar machucado e é assim que funciona. Resumindo, um ativo sintético nada mais é do que um espelho de um ativo real. A gente negocia apenas o preço, mas sem nenhum vínculo e sem nenhum poder sobre o ativo real. O Neymar continua lá jogando sua vida e fazendo o que ele quer fazer, e nós negociamos apenas o preço dele dentro desse jogo. E é assim que funciona uma corretora de sintéticos, também de derivativos. E como exemplo de um derivativo, a gente pode utilizar o óleo. A gente vai negociar o preço do petróleo. Compramos o petróleo, mas não levamos esse petróleo para casa. Podemos negociar sacas de milho. Negociamos o preço da saca de milho, mas também não queremos levar isso para casa. Ou negociamos o preço do ouro. E aí a gente compra esse ouro online através de um derivativo, mas nós não vamos levar esse ouro para casa, porque precisa de guardar ele em algum lugar, segurança e tudo mais. Nós queremos apenas negociar o preço desse ativo, porque esse ativo tem um valor e nós estamos tentando especular no preço dele. E é assim que uma corretora sintética trabalha. Agora que nós já entendemos o que é um ativo sintético, vamos entender como funciona o mecanismo de colateralização, que é a base, que é a estrutura de uma corretora que vai dar margem, que vai dar vida à criação de um ativo sintético. Então, para a criação de um ativo sintético, precisamos ter uma colateralização. No caso, esse exemplo aqui, a gente tem 200%. E o que isso significa? Vamos supor que essa é a banca da corretora. A corretora tem apenas $100. Aqui é a banca da corretora de $100. Precisamos criar um ativo. No caso, queremos negociar sacas de milho. E a sacas de milho está custando $50. Portanto, a colateralização é de 200%. Para criar uma saca de milho, a banca precisa ter 2 vezes o valor dessa saca de milho. No caso, $50, precisamos ter $100. E aí, essa é a colateralização de 200%. Esse exemplo é o exemplo de uma corretora de 200%. Existem corretoras descentralizadas que costumam ter 400%, 700%. Depois vocês deem uma olhada aí. Tem a Synthetix, tem a Synthetify e elas têm colateralizações diferentes. No caso, essa aqui tem 200%. Então, para negociarmos uma saca de milho de $50, precisamos ter na banca $100. Porque a oscilação de preço não pode ser 100. Se tem apenas 100, como que a gente vai negociar? Então, precisa ter um valor abaixo para que a oscilação de preço possa acontecer. E aí, no caso, a saca de milho subiu de preço e foi para $75. E aí, o que é necessário? Que a banca complete os 200% novamente. E aí, precisamos ter $150. O mecanismo que vai fazer com que isso aconteça, eu não vou saber explicar aqui desse jeito, mas eu vou te mostrar um exemplo que você vai entender mais fácil, porque aqui é um pouco complicado. Mas a colateralização nada mais é do que termos um valor superior àquele valor que nós estamos criando. Não pode ser igual, senão não tem negociação. Tem que ser abaixo, mas tem que ter uma margem muito boa. No caso aqui, é 200%. Vamos ao segundo exemplo. Agora temos uma corretora em funcionamento. Vamos supor que essa corretora tem apenas 2 clientes. E eles precisam dar margem de colateral para poder negociar e criar os seus ativos sintéticos. O João e a Maria. Então eles precisam dar $200 para criar um colateral. E aí o colateral seria $400, porque o João deu 200 e a Maria deu 200. Então temos $400 na banca. Ou seja, lá naquele pote de dinheiro da banca, da corretora, o João e a Maria colocou 200 cada um, temos 400. E por que o João e a Maria? Porque estamos em uma corretora descentralizada e as pessoas que utilizam essa corretora são
as pessoas que fazem o que a banca aconteça. Você está negociando contra outras e outras pessoas. No caso aqui são só duas para que nosso exemplo funcione. E aí, a dívida total. Como nós temos uma colateralização de 200%, como no exemplo anterior, podemos mintar $100 virtuais. $100 sintéticos. Entramos com os dólares normais, 200, e agora eu posso tirar $100 sintéticos. Eu coloquei o S aqui para representar $1 sintético. E aí o João, ele não quis comprar nenhum ativo porque ele acha que o mercado vai cair. E ele não quer comprar, não quer estar exposto em nenhum ativo. Ele quer ficar em dólares e quer ganhar com o trade da outra pessoa que vai dar errado. Então ele pegou dólares sintéticos, pegou 100 lá. E a Maria pensa exatamente o oposto. Ela pensa que o mercado vai subir e ela quer comprar Bitcoin sintético. Ela não quer dólar porque ela acha que o Bitcoin vai subir de preço essa semana e ela vai fazer lucros. Então ela comprou $100 em Bitcoin sintético, S de sintético. E aqui eu preciso fazer uma pausa e explicar novamente para ver se vocês entenderam. A corretora de sintético não está negociando dólares reais e nem Bitcoin real. Estamos negociando espelhos desses ativos. Dentro da corretora temos a banca, os $200 reais, mais esses $200, temos $400 em um pote. Esses $400 são os dólares reais. Mas o que vamos criar aqui é uma dívida em dólar também, só que esses dólares e esses bitcoins são espelhos de algo real. Então pegamos, através de um oráculo, através da Chainlink, The Graph, outros oráculos que existem aí no mercado, que vão pegar o preço do Bitcoin e vai falar assim para essa corretora. Olha só, o Bitcoin está custando tantos dólares agora. Ah, está custando assim? Então nós podemos criar um ativo sintético baseado nesse preço aí que você está falando. Mas eu não tenho o Bitcoin original. O Bitcoin terá apenas 21 milhões de unidades, mas dentro dessa corretora podemos ter 30, 40, 50 milhões de unidades de Bitcoin, pois nós não estamos negociando o Bitcoin. Nós não temos esse Bitcoin em nossa propriedade. Estamos apenas especulando o preço dele. Ficou bem claro? Estamos negociando, especulando o preço do Bitcoin e especulando o preço do dólar, como nós poderíamos estar especulando o preço do ouro, da prata, do óleo e de outras commodities aí. No caso, nós não temos acesso a nenhuma dessas commodities, nenhuma dessas moedas, estamos negociando o preço delas. E eu tenho que falar isso várias vezes porque é bem confuso entender sobre sintéticos. Voltemos ao exemplo. Então, temos aqui como colateral $400, que dão margem à criação de $200 sintéticos. Só que o João pegou 100 e a Maria pegou 100. Vejam só, então nós entramos com dinheiros reais para colateral, fizemos o stake, depositamos na plataforma e voltamos com uma dívida, porque pegamos $100 emprestados. O João pegou $100 e a Maria pegou $100 mais em Bitcoin. E aí passou uma semana, passou alguns dias. Geralmente é por semana que essas corretoras fazem os seus balanços e nessa semana o João ficou com os mesmos $100 porque o dólar é uma stablecoin e não muda de preço. Então $100 semana passada é $100 essa semana também. Só que a Maria comprou o Bitcoin semana passada por $100, os $100 dela, e valorizaram para $150. O Bitcoin deu uma subida muito boa e ela teve um lucrinho aí. Vejam só, por isso que a gente precisa ter um colateral bem alto, porque as negociações acontecem e os preços oscilam. E agora, qual é a dívida atual? Temos a dívida atual aqui, que são $100 do João, mais os $150 da Maria. E ao todo agora temos uma dívida de $250. E agora, qual é a dívida de cada um? Se nós somos a banca e colocamos 50% cada um, o João colocou 50% e a Maria colocou 50%, a dívida é 50% de cada um. E a dívida atual de cada um, do João, é 125, porque a dívida subiu aqui, ó. Veja que o Bitcoin subiu 50, e se a dívida era 200 quando eles entraram, agora é 250, pois o Bitcoin subiu. E a dívida é dividida entre as duas pessoas, ficou 125 para o João e 125 para a Maria. Eles dividem tudo. No final das contas, ficou da seguinte maneira. O João teve um prejuízo de $25, pois ele criou um ativo sintético, um espelho de dólar, e o dólar não alterou de preço. E a Maria alterou de preço, porque ela comprou o Bitcoin e o Bitcoin subiu. Então ela teve um lucro de 25. Ora, mas aqui mostra que ela teve $50 de valorização no seu Bitcoin sintético, no seu espelho de Bitcoin. Por que ela ficou com 25? Porque dentro de uma corretora sintética, você divide tudo.
No caso aqui só tem 2 pessoas e mostra dessa forma. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que quando você entra para negociar uma corretora sintética, você está negociando, você está colocando em risco o seu colateral. A primeira coisa que você faz é depositar um valor. E esse valor que você depositou é o valor que você vai apostar contra outra pessoa. Você espera que eles errem nos trades dele e que o seu trade funcione. E por isso que você vai ganhar muito lucro em cima de uma corretora sintética. Aqui no caso não parece tanto, mas na prática você ganha bastante dinheirinhos, pois a corretora tem uma exchange, tem uma corretora dentro dela. E aí as pessoas vão negociando e isso vai gerando taxas. E quanto mais negociação, mais taxas são acumuladas. E essas taxas voltam para a Maria e para o João também, conforme a proporção deles em cada dívida. E aí então, a primeira coisa que acontece é a dívida pro rata. Quando você entra, você deposita e pega uma dívida pro rata. Então aqui é 200, então 100 para cada um. A partir disso, as negociações vão acontecendo, vão gerando taxas dentro dessa corretora, além das eventuais valorizações ou desvalorizações dos ativos. E junto com isso, no final da próxima semana, se você quiser, você desfaz o seu trade, você vende e embolsa esse lucro, mas volta a você também a parte de stake. Você fez um stake na corretora depositando e por ter feito isso, por ter dado lastro à corretora e essas taxas foram geradas, você ganha incentivos na corretora. Se você está utilizando a Synthetix, você ganha SNX. E se você está utilizando a Synthetify, você ganha SNY. Aqui a Synthetify, o layout é bem bagunçado, é bem confuso de se utilizar. Mas você entra com os seus SNY, você não vai entrar nem com dólar. Você deposita esse SNY que tem um valor. E aí você vai mintar uma dívida, você vai criar a sua dívida. E você pode ficar com esses dólares, você pode trocar por outros ativos. E quando você entra aqui na Synthetix, você gera tudo isso. Onde você vai negociar os seus ativos? Lá no Qwenta. O Qwenta é a corretora da Synthetix. Então você entra aqui e o que eles têm? Você pode negociar todos esses ativos. Link, dinheiros, Ethereum, Bitcoin. Tudo isso aqui é sintético. Nenhum ativo desses são reais. Eles são apenas espelhos que a gente negocia dentro da corretora. E aí, o que pode ser feito? Negociar índices, forex, criptomoedas, posições em shorts, operar vendido no mercado, commodities, tal. E aí você pode utilizar essa corretora também na Optimism, que você vai gastar muito menos taxa. Aqui, essa corretora é da blockchain do Ethereum, mas também foi feita na Optimism. Se você quiser utilizar, recomendo que utilize na Optimism, porque é muito mais barato. Agora vamos a Synthetify, que é onde eu gosto muito de utilizar e eu tenho os dinheirinhos. Então a Synthetify foi feita na Solana. Esses são os ativos suportados. E aqui temos as estatísticas. 24 mil dólares foram negociados nas últimas 24 horas, com colaterais de 38 milhões e os sintéticos estão valendo 19 milhões. Criaram 19 milhões. Vejam só, colaterais, que é a margem da corretora, que é a banca, 38 milhões depositados. Em sintéticos, em ativos criados em espelhos, temos 19 milhões. Vejam só, essa corretora tem 200% de colateralização. E qual é o lucro dessas corretoras? Aqui na Synthetix, geralmente você consegue entre 20% a 30% ao ano. Na Synthetify, eu tive semanas que eu consegui pegar mais de 160%. Agora está em torno de 50%. Aqui, Rewards, 40% nesse momento. Então aqui nesse momento está em 40%. Não conectei a minha carteirinha, porque eu não quero mostrar o meu saldo pequenininho que eu tenho aqui. E aí vejamos as estatísticas. Aqui é onde você vai entender como funciona a corretora. Colateral, 37 milhões. Dívida, 19 milhões. Aqui mais ou menos 2 para 1. Então precisamos executar as pessoinhas porque está subindo os 200%. E essa é a dívida. As pessoas criaram dólares, 53% estão em dólares, XUSD. Esse X aí representa o sintético dentro da corretora Synthetify. Criaram também 17% em Solanas, 14% em Ethereum, 11% em Bitcoin e 2% em FTT. E o que dá margem para a criação desses ativos sintéticos são esses colaterais. 45% são SNY, que é a própria moeda do protocolo, 33% em WSOL, 19% em dólares, RMBC, Wormhole FTT, Wormhole Ethereum e MSOL. São esses os ativos que lastreiam essa dívida. Então temos aqui 37 milhões lastreando uma dívida de 19 milhões. As pessoas vêm aqui na exchange, negociam, trocam os dólares virtuais por outros ativos, por sintéticos de Solana, de Bitcoin. E vejam só, quando você vai negociar dentro dessa corretora, você paga uma taxa de 0,3%.
Então, a cada trade que é feito dentro da corretora, 0,3% é coletado de taxa. E é por isso que quando você está utilizando essa plataforma, você ganha recompensas, que são as taxas coletadas durante a semana. Quanto mais negociações, mais você ganha. E aqui é a sua barra de status de dívida, porque você criou uma dívida. Por exemplo, se você entrou com os $200 que eu falei, você pode criar uma dívida de até $100. Só que você não pode pegar $100, você pode pegar, por exemplo, $80, porque se a sua dívida bater em 100, você é liquidado, você é executado, penalizado, perdendo os seus dinheirinhos. Então você tem que prestar muita atenção nessa barra de dívida. É isso sobre uma corretora sintética, eu acho sensacional. Agora vamos aos riscos. O primeiro risco é sempre o risco da blockchain que você está utilizando. Se for a Synthetify, você está utilizando a blockchain da Solana. Se for a Synthetix, você está utilizando o Ethereum. E também a segunda camada da Optimism, se você quiser utilizar por lá. O próximo risco é o risco do programador, é o próprio risco do protocolo que você está utilizando. Caso o programador deixe alguma linha mal escrita lá no código e se um hacker eventualmente descubra essa falha, ele pode drenar os fundos da plataforma. O próximo risco é o risco de oráculo. Essas plataformas precisam ser abastecidas com informações do mundo real para que possa lastrear os preços. E se eventualmente algum oráculo falhar em fornecer o preço, as pessoas podem ser liquidadas e você perder os seus dinheiros que eventualmente estiver lá dentro. O próximo risco é o risco de você estar utilizando essa plataforma sem o conhecimento necessário. Você interpreta as coisas de uma forma errada e acaba tendo prejuízo na sua negociação. O próximo risco é o risco do trade. Também é o risco de você estar utilizando a plataforma, mas nesse caso, se você esperava que o mercado fosse em uma direção e ele foi em outra, e aí você ficou abaixo da média dentro da corretora, e aí você vai perder os seus dinheirinhos para as pessoas que apostaram em moedas que melhores performaram. O próximo risco provavelmente vai ter mais riscos aí, mas vocês pesquisem e descubram por si só quais são esses riscos. Muito obrigado por você ter ficado aqui, e lembrando mais uma vez que no curso eu não vou fazer call. Não faço call e nem falo como você vai comprar, que moedinha você vai comprar. Eu vou ensinar você como você vai trabalhar, aprender como mexer nessas plataformas aí. Nada de call e nada de ficar mandando mensagem depois. Olha só, eu compro Bitcoin, eu compro Ethereum. Não, isso aí você vai assistir nas lives das pessoas que falam todos os dias como comprar, como vender e você eventualmente traça a sua estratégia aí. Mas, se você quiser aprender o mecanismo, o funcionamento não só dessas plataformas e de outras plataformas, vai lá no Instagram que você vai ficar por dentro das notícias e eventualmente nos próximos vídeos eu vou falar quando vai ter um curso. E se você tiver interesse em aprender sobre DeFi do zero ao avançado, eu vou ensinar a você. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e se tiver alguma questão, pode deixar aí nos comentários que eu terei muito prazer em responder. Muito obrigado e até a próxima!